voltando do nosso rápido intervalo com a nossa famosa cola, que é a materialização de tudo aquilo que chegou durante as pesquisas que fizemos para este estudo e gentilmente a espiritualidade fez chegar até nós. Como sempre, gratidão a todos eles e pela paciência que eles têm de fazer chegar o material, articular aquilo que gostariam que fosse dito na noite de estudos. Então, sou eternamente grato a esses amigos espirituais que, com toda paciência e gentileza, fazem chegar esse material até nós. Então, vamos dar início aos comentários. Pergunta 660 é a seguinte: a prece torna o homem melhor? 660A. Como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam malgrado isso, de um caráter muito mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência, e mesmo algumas vezes viciosas? O comentário que eles fizeram chegar até nós ficou da seguinte forma: puxa, no encontro anterior vimos que uma oração, uma prece sem fervor, vira uma reza. Sempre uma oração acompanhada de atitude tornará um ser humano melhor. Um mentor, a prece torna melhor o homem desde que esse homem compreenda a eficácia da oração, fazendo-a no seu sentido real. As preces decoradas, onde somente a boca fala, sem que o coração participe, são vazias e não passam de sons que o vento articula. Um conselho: a tua oração deve ser sentida. Sempre que puderes, entre para o teu aposento, como ensinou Jesus, e ora ao Pai que se encontra em todo lugar, com sinceridade e amor, com sentimento de boa vontade, de modo que, ao saíres do transe da oração, passes a esforçar para deixar de lado certos defeitos que o atormentam a consciência e entre com mais rigor na disciplina de hábitos incômodos e vícios perniciosos. Meus amigos, é sempre aquela história, né? Você tem que orar de coração, e aqui chama atenção que fala assim, né? Ao saíres do transe da oração. Então, quando a gente ora com fervor, é como se nós estivéssemos em conexão direta, como se estivéssemos vendo o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, até mesmo as imagens de Jesus, um companheiro ao nosso lado, mas nós sentimos aquela leveza de coração, aquela leveza de pensamento. É o transe que fala aqui. Então, sempre que nós fizermos do fundo da nossa alma, do nosso coração, nós vamos sentir esse transe, com certeza. Com certeza devemos trabalhar o nosso autoconhecimento, olharmos para o espelho e ter uma conversa séria, com a imagem que se reflete. Nos conhecermos, nos despir de nossos erros, de nossas faltas, ou reconhecê-las, e travarmos uma luta interna para que possamos fazer uma mudança. Acredito ser o início para o orar bem é trabalhar constantemente na nossa reforma íntima. Miramês: os bons espíritos não deixam de atender a quem ora com proveito. Este abre sempre um caminho de luz em busca dos benfeitores, e os que não sabem orar devem sofrer as dificuldades para aprenderem que nada vem sem o esforço de cada ser. Se assim não o for, o esforço próprio, o empenho grandioso do homem perde o valor. O mundo espiritual faz questões de que a alma faça parte dela, que somente ela pode fazer. E aqui vale a máxima: não é a quantidade, e sim a qualidade. Não é orar em demasia, no automático, no inconsciente. É orar com sentimento, com ternura. É colocar o coração para falar com Deus antes da boca. Da alta esfera espiritual, quem não se interessa em corrigir os seus deslizes, jamais vai aprender a orar.
a prece astral sem... Perdão, voltando, rebobinando. Quem não se interessa em corrigir os seus deslizes, jamais aprende a orar. A prece atrai sempre luz para quem a faz, mas essa luz somente surge pelos canais da reforma, onde dominam o amor e a caridade. Aqui eu achei um alerta muito bem-humorado. Quem ora para outros com interesse em alguma coisa, que não seja o de cumprir o dever com Deus, está se desculpando dos seus malfeitos, querendo ganhar o céu por preces decoradas, ou dinheiro fácil com palavras que somente ele ouve. Jesus, se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Se orar é amar, devemos orar nos moldes que Jesus ensinou, guardando os seus mandamentos. Belo, não? Isso nos ensina que devemos trabalhar em silêncio. Nós é a nossa consciência. No íntimo do nosso coração, vamos aprender que a prece torna sempre os seres melhores. Devemos orar com amor, sem olhar a quem, sem exigir nada, sem fazer mau juízo para quem estamos orando e principalmente sem esperar as famosas recompensas. Nem um muito obrigado a pessoa nos deve. Não aceitamos fazer uma oração, alguma coisa nesse sentido, uma prece, né, para determinada pessoa. Aí eu orei para ela, agora ela vai ter que me ajudar em determinada coisa. Minha oração é forte, então ela me deve. Nem muito obrigado, tá? Nossa obrigação é sempre ajudar ao semelhante. Podemos, no máximo, pedir autorização. Se permite que façamos uma oração para você? Isso é muito importante para que a pessoa permita, né? Em muitos casos, a pessoa não tem condições de opinar ou não, dependendo o grau de problema. Então você recorre ao ente mais próximo, a mãe, um irmão, uma irmã, pedindo uma autorização. Por quê? Porque muitas vezes aquela situação está sendo passada porque é compromisso do passado. São erros nossos do pretérito. E muitas vezes nós temos irmãozinhos lá que não são muito adeptos a orações, né? Então nós temos que pedir autorização para eles, senão vai vir um novo cobrador para nós também. Ocorre isso com frequência? Não, porque sempre que você está orando, você está abrindo o seu coração. É óbvio, você vai fazer uma oração para quem te pede, uma vibração, alguma coisa nesse sentido, com todo o fervor. Você não vai fazer uma coisa obrigada. Puxa, ela vem aqui de mala de novo me pedir oração, né? Terceirizar a oração. Temos que fazer sempre de coração. Então, amar ao próximo como a si mesmo, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Ou, como diz o Paulo, orar por aqueles que ninguém ora. Então, mas é muito importante pedirmos autorização, mesmo assim, para orar para alguém, tá bom? Fica a dica. Isso eu ouvi uma vez uma pessoa aconselhando no passado, justamente por aqueles irmãozinhos que não são muito afinados, que gostam muito de oração, né? Não estão afinizados com alguma oração. Mas, enfim, todavia, entretanto, melhor pedir autorização. Vamos lá na 661. A 661 e última desta noite é a seguinte: pode-se utilmente, pelo amor de Deus, matei o português, atropelei ele aqui em todos os sentidos. Vamos lá? Vamos então para a pergunta 661, que é a seguinte: pode-se ultimamente, tá difícil aqui, peraí, gente. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas falhas? Desculpa, mas aqui deu uma enroscada brava. A materialização ficou da seguinte forma: esta questão faz lembrar uma das discordâncias de Martinho Lutero, líder da Reforma Protestante. A história, no geral, aborda a venda de indulgência como a venda do perdão dos pecados,
como principal causa do movimento da reforma religiosa, feito pelo monge Martinho Lutero. O termo indulgência vem do latim e tem origem nas palavras indulgência, que significa perdão para uma pena, perdão para uma falta ou falha ou bondade. Em termos sociais, o indivíduo indulgente seria aquele que é capaz de agir com bondade e tolerância em relação às ações e particularmente dos outros. Além de perdoar as diferenças, durante a Idade Média, a Igreja Católica, por conta do poder político e econômico que possuía, passou a vender as indulgências, ou seja, o perdão era vendido a todos aqueles que estivessem dispostos a pagar por eles. Sério isso, né? Por isso que houve a reforma protestante. Havia nessa época uma frase que ficou extremamente conhecida, que era a seguinte, abre aspas, tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. A célebre frase foi dita por Johann Testzel, um mentor. Há muitas religiões que asseguram e têm esperança de que Deus perdoe todas as faltas cometidas por apenas um simples arrependimento. Como se enganam esses irmãos? Não há perdão de faltas para ninguém. Se assim fosse, seria para todas as criaturas, pois todos são filhos do mesmo Deus. E como Ele é amor, não poderia perdoar uns e deixar outros sob o peso das consequências que são geradas das faltas. Somente o ofendido é aquele que deve perdoar ao ofensor. E isso não faz com que o ofensor se liberte das faltas cometidas. E se o ofendido não perdoar, o revide faz com que ele entre na faixa do ofensor e com ele se afinize nas suas inferioridades. Famosa justiça ou vingança, né? Mas aqui é muito claro. Quem pode perdoar é aquele que nós cometemos o erro. Deus está lá, tá bom, meu filho, mas você tem que ter as consequências do seu ato. Ah, mas Deus é vingativo? De forma alguma. Mas seria justo passar o pano? Mas você não aprontou determinada coisa, eu não estou te punindo. Eu quero que você sinta para você não fazê-lo mais. Que muitas vezes, e sempre, né? Aprendemos pelo amor e não pela dor. Então, que pai seria esse que passaria o pano para todas as dificuldades? Como é que nós poderíamos progredir, crescer espiritualmente, adentrar a nossa reforma íntima? Então nós temos que saber as consequências daquilo que fizemos. Por isso que eu digo, aquilo que foi feito no passado, não tem jeito. Mas foi lá no passado, eu vou corrigir. Claro que você vai. São as oportunidades que nós temos na nossa reencarnação. Não vai ter uma borrachinha que vai apagar os erros, não. Tá lá no nosso livro. Você fez isso, isso e isso. Por causa disso, você precisou passar por isso, isso e isso. Ponto e basta. Simplesmente uma correção. Você vai aprender muito bem a não fazê-los novamente quando você sentir aquilo que você fez, passando por aquilo que você fez. Mas, enfim, ação e reação, galera. Não tem outro jeito. Parou um pouquinho, mas acho que vai voltar. Uma verdade: aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. Não adianta eu pedir perdão e continuar praticando os mesmos erros. Como é que eu vou conseguir melhorar? Tá? Só vou aumentando o meu cartão de crédito, né? A fatura a ser paga. Miramês? Não fiqueis de braços cruzados, esperando perdão e tornando a cometer faltas. O arrependimento é válido, claro, tornando-se uma posição e seguindo outras diretrizes que a verdade determinar. Na pesquisa ficou muito claro que nem Deus e nem Jesus perdoam a ninguém. Eles dão aos de boa vontade novas oportunidades de regenerar, de correção, para dar prosseguimento na nossa evolução. Podemos classificar as faltas cometidas como um processo de despertamento espiritual.
por onde o amor não dá resultado, é preciso que venha a dor. Um mentor: não espereis acomodados o perdão de Deus. Ele pertence a vós. Vede o que fazeis com as mãos e copiai as mãos de Jesus, que nunca pararam. Operai com ele em todos os rumos que Deus acenderá em vós a própria luz. Muito bacana, não? Durante as pesquisas apareceu uma frase aqui, dada como São João Crisóstomos. E a frase é a seguinte: achei de uma leveza e de uma simplicidade, mas com uma profundidade maravilhosa. É a seguinte, abre aspas: tu não desejais tanto o perdão de teus pecados quanto Deus deseja perdoar-te. Achei maravilhoso isso, simplesmente uma linda frase para encerrar a nossa noite de estudos. Quem quiser pesquisar, São João Crisóstomos, tá bom? Bom, meus amigos, com isso encerramos esta noite de estudos. Após este vídeo, após este vídeo, a nossa companheira Magneide fará suas orações, fará suas observações e encerrará a noite com suas vibrações. Após isso, o espaço estará aberto para que todos possam colocar algum aprendizado, algum causo que tenha acontecido, alguma coisa uma prece que tenhamos feito em algum momento que sentimos aquela presença, por que não, de Deus ao nosso lado, do nosso anjo guardião, que tivemos aquele transe maravilhoso de elevação, ou de, pelo menos, de ter feito aquela oração do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração. Mais uma vez agradeço esta oportunidade bendita que cada um de vocês me deram de adentrar os seus lares. Recebi cada um de vocês de uma forma maravilhosa em minha casa. Agradeço a todos por essa nova oportunidade dos estudos. Espero nos encontrar agora, hoje, em março estaremos presentes. Então, foi um prazer inenarrável receber a cada um de vocês em minha casa. Um grande beijo no coração de todos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.